Muito bem, a gente falou do capítulo 8 no último estudo e agora a gente vai falar desde o capítulo 9 até o capítulo 12. Então é bastante coisa interessante, a gente tem muita coisa para falar aqui nesse vídeo. O capítulo 9 é uma continuação direta do capítulo 8. Então a gente vê lá no finalzinho do capítulo 8, desde o verso 19, falando das consequências de Israel, de consultar os adivinhos e os médiums que eles tinham. E a gente vê lá no final dessa série de consequências de oráculos de Isaías, lá o último verso, por exemplo, lá no 22, diz: olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. E aí o capítulo 9 começa com uma continuação disso, dizendo: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, da além do Jordão, Galiléia dos gentios. Então, algumas coisas, uma eu sempre falo aqui, é importante a gente ter sempre isso em mente: a divisão em capítulos e versículos é posterior ao texto. O texto que a gente tem é um blocão de texto corrido. Então, não tem, na verdade, essa quebra entre o capítulo 8 e o capítulo 9, é uma continuação. Se você prestar atenção dentro dos capítulos, tem quebras maiores, temáticas, do que tem entre os capítulos, entende? E um outro elemento interessante é que ele citar diretamente a Galileia. As profecias no livro de Isaías, como a gente está falando desde o início, elas estão sempre contextualizadas ali no que está acontecendo na época de Isaías, mas elas apontam para algo mais, né? Então, qual é o contexto de Isaías? Vocês lembram, né? A Síria tinha invadido parte das terras de Israel. A Síria chega a destruir todo Israel do norte e invade parte das terras de Judá. Inclusive a Galiléia, que ficava bem ao norte ali, ao norte ainda da Samaria, né? Então é o primeiro lugar que é invadido pelos sírios e pelos assírios. Toda a invasão que vem do norte chega primeiro ali na região da Galiléia. Então era chamada ali Galiléia dos gentios, ou seja, ela já tinha sido tomada. A luz chegará primeiro lá. Essa primeira porção de terra que foi tomada de Israel, a luz chegará primeiro naquele lugar. E isso fica claro aqui no verso 2, né? O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Eu não consigo ler esses textos aqui sem lembrar de uma obra importante chamada O Messias, do compositor inglês Handel, que é conhecido pelo Aleluia, que tem no final, né? Mas a obra O Messias de Handel junta vários textos bíblicos que são associados ao Messias, e é uma música que demora, sei lá, umas 3 horas, tem recitativos, tem uma linguagem mais antiga, mas é interessante quem tiver um interesse aí cultural, dá uma olhada um dia aí no Messias de Handel, principalmente acompanhando o texto, você vai ver como é interessante que ele pega várias dessas profecias que a gente está falando e ele atribui tudo isso ao Messias ali na Inglaterra, século 17, 18. Então essa libertação, essa luz que aparece na Galileia é interpretada lá no Novo Testamento como Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? Eu acho que qualquer cristão que lê esse texto, é a primeira coisa que vem em mente, não foi só na nossa mente, mas na mente dos autores do Novo Testamento também. E aí vai dizer lá no verso 3: Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. E aí ele vai falar 4 motivos, né? O verso 4, 5 e 6 começam com um pois. Por quê? Explicando o que é motivo de alegria de Israel. E ele vai dizer: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. O segundo porquê, verso 5. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Ou seja, ele está falando primeiro que Israel vai ser livrado do seu opressor, e o segundo, vai acabar a guerra vai deixar de existir. Os instrumentos de guerra vão ser jogados ao fogo, vão servir de pasto. E o terceiro motivo, que é o mais interessante, o mais intrigante aqui no capítulo 9 de Isaías, ele vai dizer o seguinte: o terceiro porquê. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, dentro desse contexto de libertação e de fim da guerra,
a gente tem essa profecia sobre essa criança. A gente está vendo aqui, nessa primeira parte de Isaías, a ideia da criança é muito forte. E a gente vai ver que ela vai estar associada com uma outra expressão, que é o renovo, o ramo, o broto, né? O broto de Jessé. Então, a ideia de uma criança, no contexto de salvação, está aparecendo lá desde o começo do livro, né? A gente já viu ali a ideia de Emanuel, e a gente já disse que isso ia ficar ainda mais claro nos próximos capítulos, e é o que acontece aqui. Então, prevendo aqui o fim da opressão, ele fala dessa criança e dá alguns atributos para essa criança. A gente costuma falar em 5 atributos, mas quando a gente olha para o texto, pela estrutura do texto parece ser mais 4 atributos duplos, né, com 2 palavras, do que 5 atributos. Então seria essa criança, o governo está sobre os seus ombros, ou seja, uma criança que tem uma linhagem real, vai governar, e ele tem as seguintes características. Maravilhoso conselheiro. São 2 palavras no hebraico aqui, Pele e Uetz, né, que a ideia é que ele tem sabedoria. Essa palavra Pelé também tem uma conotação divina, e a gente vai ver que não é a única que tem aqui essa conotação. Então, Pelé e Uetz, um maravilhoso conselheiro. O segundo atributo aqui é claramente divino, né? El Gibor, Deus forte, um Deus grande, um Deus poderoso. O terceiro é Avi Ad, que é o Pai da eternidade. E o último, Sar Shalom, o príncipe da paz. A ideia messiânica fica muito mais clara também ainda, se já não tivesse, no verso 7, diz: ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, se existe alguma ideia de Messias no texto, é justamente o que está sendo descrito aqui no verso 7 do capítulo 9 de Isaías. E aqui talvez seja importante a gente falar um pouco sobre a ideia de Messias, né? A palavra Messias não aparece nesses textos. A palavra Messias significa ungido. A palavra Messias é associada mais tarde a esses textos, porque a ideia é o seguinte: quando você vê os textos proféticos, principalmente, mas não só, você tem outros textos que apontam para a ideia de uma figura real, uma figura que vai vir da casa de Davi, uma figura descendente de Davi, do descendente de Judá, que vai estabelecer o seu trono sobre Israel e vai ser um reino de paz que não vai mais acabar. Essa é a definição clássica e universal de Messias. Quando a gente descreve Messias dessa maneira, tanto judeus quanto cristãos concordam com essa definição. Inclusive, a questão de disputa aí entre judeus e cristãos sobre quem é ou não o Messias é justamente porque Jesus ainda não chegou a cumprir todos esses requisitos. E para os judeus, se não existe a paz sem fim, trazida nesse governo, não há Messias. Então, a ideia aqui justamente é que você está apontando para um Messias que é poderoso e que tem um reino estabelecido, tem uma realeza na ideia de Messias. Então, vários textos bíblicos apontam para essa figura, e mais tarde alguém pega todos esses textos e dá um nome para isso. O nome disso é Messias. O nome desse rei que vai vir e vai estabelecer esse reino de paz é Messias. Algumas características do Messias vão ser depois motivo de mais polêmica. Então, a ideia de um Messias sofredor e que vai morrer pelos pecados, a gente vai ver isso mais para frente, quando a gente vai abordar o capítulo 53, não é aceita por todos. E também a ideia de um Messias que é divino também não é aceita por todos, né? A gente vê, por exemplo, nesse texto, eu acho difícil refutar essa ideia de que, além de rei, ele tem uma conotação divina. E é importante isso porque isso é comum na literatura do Antigo Oriente Médio. A ideia de um rei com conotações divinas. A realeza tem uma conotação divina. Os reis, eles são meio deuses. Mas dentro da literatura israelita isso não é comum. O rei, ele é um homem sempre. E a separação entre Deus e o rei de Israel é infinita. Deus está lá em cima, ele legitima o trono do rei, mas o rei não é Deus, o rei não é divino, exceto aqui nesse texto, apontando para essa figura que não está, apesar da gente estar falando de tudo isso acontecendo dentro do contexto de Isaías, aqui é um exemplo bem claro. Começa a ideia dentro do contexto de Isaías, de repente ela extrapola para algo que vai além, vai para a eternidade, é um reino sem fim,
uma paz que nunca vai acabar. E aí, a partir do verso 8, ele volta a trazer juízos contra Israel, né? É interessante a gente ver como os juízos contra Israel e as consolações e a previsão de que Israel vai ficar bem em paz no futuro, eles oscilam, né? Você tem essas duas ideias intercaladas: o juízo contra Israel e a consolação de Israel. E essa sequência dos juízos, né, que Deus julgando o povo e trazendo uma consequência, uma penalidade por causa desse julgamento, ela continua no capítulo 10 também. Então ela termina no capítulo 9, a partir do verso 8, você tem os juízos, entra no capítulo 10 e continua ali, pelo menos até o verso 4, os juízos contra Israel. E a partir do verso 5, a gente tem juízos contra a Assíria. E é interessante como acontece esse juízo de Deus contra a Assíria, porque ela começa como sendo um instrumento na mão de Deus para trazer punição a Israel. Lá no verso 5. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lá no verso 6 e assim por diante, né? Só que esse que é um instrumento de Deus para trazer punição a Israel, ele também sofre punição ao mesmo tempo, né? Não é porque Deus está permitindo que a Assíria invada Israel e destrua tudo, que ela também não será punida por causa disso. E lá no verso 12 vai dizer: por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Então aí o instrumento de punição passa a ser punido. E a gente vai ver a partir do verso 13 todo esse juízo agora não mais contra Israel, mas agora contra o algoz de Israel, a Assíria. Mas algumas expressões que aparecem aqui são importantes para a gente marcar alguns temas que são comuns na literatura profética. Então, por exemplo, lá no verso 20 do capítulo 10, diz o seguinte: naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem escapado nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Aqui esse texto está se referindo diretamente ao retorno do exílio, né? Só que quando essa expressão aparece naquele dia, essa é uma expressão típica que a gente chama escatológica, quer dizer, ela se refere ao final dos tempos. Normalmente é entendido que quando essa expressão aparece no texto, além dela estar se referindo ao seu contexto inicial, ela também está se referindo a outra coisa. Então a gente está vendo aqui o retorno do exílio, mas não é só um retorno do exílio histórico, mas é um retorno do exílio cósmico. A ideia do naquele dia, quando aparece essa expressão naquele dia, normalmente se refere ao final dos tempos. Essa ideia é interessante. Só que no verso 21 tem uma outra expressão importante aqui. Ele diz assim: um resto voltará. Sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Por que esse verso 21 é importante? Porque ele está dentro daquele tema que a gente falou dos filhos, da criança que nasce, que é comum aqui na primeira parte de Isaías. E ele cita o nome de dois filhos, de duas crianças que nascem. A primeira é Shear Yashuv, o nome do filho de Isaías. Um resto voltará. Sim, um resto de Jacó voltará para o El Gibor, o Deus forte. É a criança que aparece agora aqui no capítulo 9. Então a gente vê já sendo combinadas as profecias diferentes aqui, envolvendo crianças diferentes, todas apontando para o retorno do exílio e, mais do que isso, para um retorno cósmico do exílio, para um retorno final, para o dia do final do mundo. E logo depois disso, ali no verso 23, ele volta a falar da destruição que já está determinada por Deus para o reino da Síria e para o próprio Israel por ter desobedecido, e assim por diante, vai até o final do capítulo 10. E aí a gente entra no capítulo 11. E esse capítulo começa de uma forma interessante. Vai dizer assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então ele está se referindo aqui a esse tronco de Jessé, essa raiz de Jessé, esse rebento, esse broto, esse galho, esse ramo. Várias palavras em hebraico são usadas aqui, a palavra roter, netzer, tzemah, todas em paralelo uma com as outras, para montar essa ideia de algo pequeno que vai crescendo, né? Esse ramo que cresce e vira um tronco, dessa raiz que cresce e vira uma árvore, né? Essa é que é a ideia.
Olha só, a gente já tinha falado de paralelismo e no verso 1 isso fica bem claro, né? Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes brotará um renovo. Mesma ideia, repetida em duas linhas em paralelo. E a gente está vendo que esse ramo de Jessé, ele tem conotações messiânicas, de novo, que excedem o contexto de Isaías. Isso vai ficar bem claro nos próximos versos. Mas o que é importante aqui, primeiro, né? Quem é Jessé? Jessé é o nome do pai de Davi. Quando ele diz um ramo de Jessé, o tronco de Jessé, o rebento, o broto de Jessé, a ideia é que algo está vindo da descendência de Jessé. Então, o que ele está dizendo é que é um descendente de Davi. Quando a gente fala de Jessé, a figura do filho de Jessé aponta diretamente para Davi. E é interessante a gente falar, usar Davi como sendo a figura que representa o Messias, porque não é a primeira vez que isso acontece aqui, não é a única vez que acontece aqui dentro do contexto da literatura profética. Lá em Oséias 3, verso 5, fala que os israelitas vão ficar muito tempo sem templo, sem estola, sem sacerdote, sem estola sacerdotal, e no fim dos dias eles se voltarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. Então a ideia é que no final dos dias o Israel vai se voltar para Davi. E quando ele fala isso, dizendo no final dos tempos, depois da destruição, depois de muitos dias sem templo, a ideia aponta claramente, né, para esse Messias, para esse descendente de Davi, que é descendente do trono de Davi. É esse que vai estabelecer a paz que a gente viu aqui no capítulo 10. Então, sobre essa raiz de Jessé, Davi, o descendente de Davi, repousa o Espírito do Senhor, no verso 2. E ele vai continuar dizendo no verso 3: ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ele está descrevendo aqui a ideia de um rei ideal, um rei que é perfeitamente justo, né? O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura, no verso 5. Né? E aí o verso 6 começa a descrever algo que vai muito além de simplesmente um rei terreno, um rei humano, num reino comum, mas justo. E ele vai descrever agora ele vai usar uma série de figuras que vão ser usadas no livro de Apocalipse para descrever o reino messiânico, o reino de Cristo, no final, depois da destruição do mundo, depois que o mundo for renovado. Então olha só o que diz o verso 6 ali até o verso 9. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aí a gente tem os versos 10 e 11, dois versos seguidos que usam aquela expressão que a gente comentou naquele dia, né? Verhayá bayom hahu. E acontecerá naquele dia, né? E ele vai dizer, verso 10 e 11, naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado na Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate, das terras do mar. Então, olha que interessante. Ele está usando ideias, figuras que remontam a um reino perfeito instalado sobre a terra no final dos tempos. E ainda assim ele retoma elementos do contexto do retorno do exílio, ali coisas que têm a ver ainda com a Assíria, o Egito, coisas que têm a ver ainda com o contexto de Isaías. Então é importante a gente sempre ter em mente, nunca é fácil em Isaías a gente separar totalmente sobre o que Isaías está falando que é sobre o seu contexto e o que Isaías está falando que é sobre o final dos tempos. Essas coisas sempre estão misturadas, né? O retorno do exílio, como a gente já falou aqui diversas vezes, não é só um retorno do exílio, é um retorno no final dos tempos, todos retornando para a terra de Israel, Deus morando com eles, o mal é exterminado de vez e para sempre da face da terra. Então tem toda uma perspectiva
de final dos tempos, messiânica, tanto no exílio quanto no juízo que cai sobre a Síria, né? E sobre todos esses elementos que estão sendo falados no livro de Isaías. E o capítulo 11 acaba com esses oráculos de Deus falando o que ele vai fazer, né? Como ele vai exterminar os povos maus e tal, e a terra vai se tornar uma terra pacífica de uma vez por todas. E aí entra o capítulo 12. O capítulo 12 termina toda essa primeira parte do livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 12. Até aqui a gente tem uma série de profecias contra Israel e de consolações de Israel. E o capítulo 12 acaba no clímax dessa ideia de uma terra restaurada, de uma terra onde há um reino de paz e justiça que nunca mais vai terminar. Então tem um cântico aqui de 6 versos no capítulo 12, que é um cântico de júbilo pelo livramento de Deus de todas essas coisas, tanto do contexto de Isaías quanto num contexto universal e cósmico de final dos tempos e da terra inteira sendo restaurada pelo Messias. Isso é muito interessante, né? Esse capítulo de Isaías ele é compreendido em toda a tradição judaica como um capítulo especial. Ele é usado dentro de um festival tradicional que acontece lá no período do Segundo Templo, que é o festival chamado de Simchat Beit HaShoeva, ou mais livremente, né, o festival da celebração do derramamento das águas. Este festival acontecia na festa de Sukkot. Eu tenho um vídeo que fala mais sobre as festividades de Israel, que eu vou deixar marcado num card aqui em cima, você pode ver depois. E a ideia aqui que é a festa de Sukkot. É uma festa que relembra os anos de peregrinação pela terra de Israel, né, e celebra a ideia de Deus tabernaculando entre o povo, Deus morando em uma tenda, em um tabernáculo entre o povo. Então o povo vivendo com Deus pela eternidade, né? Tanto o passado do povo andando no deserto em tendas e Deus com eles, quanto no futuro de Deus morando com Israel pela eternidade. Então tem tudo a ver com Isaías 12, nessa ideia de terra restaurada, de Deus convivendo entre o povo, é o fim da história, tá tudo renovado de uma vez por todas. Então o festival do Simchat Beit HaShoeva acontecia mais ou menos dessa maneira, né? O sacerdote ele descia do templo, do monte do templo, enquanto o povo cantava, entre canções e danças, o sacerdote ia descendo até a fonte de Siloé. Quando ele chegava lá, ele pegava um cântaro de ouro e enchia ele com as águas de Siloé. E aí ele voltava subindo no monte do templo. E quando ele passava pelo portão das águas, as trombetas, né, eram tocadas, os chofarim, as trombetas, e ele subia devagarzinho os 15 degraus de mármore branco ali que tinha para a chegada no templo, enquanto o povo cantava o Salmo 122, verso 2: Pararam nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. E aí quando ele chegava diante do altar, lá dentro do santuário, ele pegava 2 bacias de prata e colocava uma do lado da outra e derramava as águas que ele tinha tirado do tanque de Siloé e derramava uma libação de vinho na outra bacia. E esses 2 fluidos, né, a água e o vinho, eles escorriam no monte do templo. A ideia é que eles iam escorrendo pela terra toda, chegando até o Mar Morto e até os confins da terra, trazendo a ideia da paz de Deus, da bênção de Deus que se esparrama pela terra. Tem uma ideia lá do Salmo 133, né? Que também tem um vídeo sobre isso, que eu vou deixar listado aí também, que é a ideia do escorrer do monte para a terra toda, as bênçãos de Deus. E quando isso acontecia, nessa parte mais importante, que eles relembravam também da água que escorria da rocha do deserto, eles cantavam o quê? Isaías capítulo 12, que é o que a gente vai ler agora. Então, no ápice dessa festividade, era cantado: Naquele dia você dirá: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação.
Com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, e a gente tem de novo, naquele dia, deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome, cantem louvores ao Senhor porque ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra, exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Esse era o cântico que era feito nesse grande festival, né? E o festival era tão envolvente que a gente tem aqui uma citação do Talmud lá no Mishnah, na verdade, né? Em Sukkah 5:1, que os rabinos dizem o seguinte: quem nunca viu a celebração do derramamento das águas, que o Simchat Beit HaShoeva, quem nunca viu essa celebração nessa vida, nunca realmente viu o que é alegria. Então, a descrição desse festival, associado com Isaías capítulo 12, era como se eles já estivessem vivendo no paraíso, né? Era um desfrutar de um pedaço do paraíso. É tudo isso que Isaías 12 representa. E dentro desse contexto desse festival, da festa de Sukkot, dentro da festividade do Simchat Beit HaShoeva, dentro desse contexto das águas que são derramadas ali naquela bacia de prata que eram pegas lá no tanque de Siloé e assim por diante, a gente tem uma passagem muito interessante do Novo Testamento que acontece lá em João capítulo 7. E a gente vê logo no verso 2 ali, e a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. E aí vai acontecendo várias coisas ali no capítulo 7 de João. E quando a gente chega no verso 37, acontece o seguinte: no último dia, o grande dia da festa de Sukkot, onde tem todas essas festividades, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É muito interessante Jesus associando a ele mesmo as águas do festival ali de Sukkot, dizendo que ele é essa água. Imagina, dentro dessa festividade que a gente descreveu, Jesus se levanta e ele começa a falar muito alto, gritando: gente, eu sou a fonte de água, vem e beba de mim, vai fluir rios de água viva de vocês, né? É muito interessante porque o próprio capítulo 12 de Isaías tem várias conexões relacionadas a Jesus. A gente leu aqui, a gente tem uma palavra-chave que se repete diversas vezes, que é a palavra salvação, que aparece lá no verso 2 e o verso 3. Eis que Deus é a minha salvação. Hine el Yeshuati. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é minha força, meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vayehi li Yeshua. E com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. O Shaftemaim Besassom Mimane HaYeshua. E aí, o próprio Yeshua, nome de Jesus, né, em hebraico, que aparece aqui no capítulo 12, ele mesmo diz: aqui está o cumprimento de toda essa expectativa messiânica que é construída desde o capítulo 9 até o capítulo 12 de Isaías, na verdade desde o começo do livro, que fala da queda imoral de Israel, mas depois vai apontando para a sua restauração e tem seu clímax aqui no capítulo 12, e Jesus diz: você quer essa água da fonte de Siloé? Você quer essa salvação, essa alegria com a qual vocês tirarão água das fontes da salvação? Aqui está a fonte da salvação. É só vir e beber. E de vocês vão fluir rios de água viva.